Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa História dos Avivamentos. Este é um programa da Igreja Cristã Maranata, em que o Senhor, a Senhora que nos acompanha neste instante, seja pela TV Manaim ou através das nossas mídias sociais, as nossas plataformas, em especial o YouTube, nós queremos aqui registrar a nossa alegria em tê-lo participando conosco. E também queremos te fazer um convite a seguir o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Assim você participará de todos os conteúdos publicados e estará junto conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus e também da volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para mais um programa e queremos dizer que já tivemos diversos programas falando do avivamento pelo mundo, se assim podemos dizer, porque o desejo do Espírito Santo é visitar o homem e fazer com que o homem se volte para Deus. Nós estamos aqui hoje com os pastores Edson Yan, Pai do Senhor, pastor Jerônimo. Pai do Senhor, pastor Edson, e o pastor Fábio Castro, Pai do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor a vocês, Pai do Senhor a todos. Muito bom. Bom, dando sequência, nós queremos falar já sobre o tema. Nos últimos episódios trouxemos um tema chamado Da Azusa para o Mundo. Por quê? Porque através da Rua Azusa, o Senhor iniciou um grande mover do Espírito Santo que alcançou todo o mundo. E nós vamos ver hoje um país em especial. E já quero adiantar, não ficaremos apenas um episódio nesse país, mas o Senhor operou tanto naquele país que nós vamos ter alguns episódios para falar daquilo que o Senhor fez, como foi, as operações que ocorreram, as manifestações do Espírito Santo, e tenho certeza que você que nos acompanha ficará muito satisfeito, porque nós vamos ver que o Espírito Santo não desiste do homem. E este país é a China. Talvez alguém possa pensar, mas a China, um país que foi muito alcançado pelo Espírito Santo? Sim, muito alcançado pelo Espírito Santo. E nós vamos, nesse primeiro episódio, falar de algumas ocorrências históricas também relacionadas ao Evangelho, para que cada um possa se situar e ir acompanhando conosco. Pastor Ian, o que nós podemos falar da China para aqueles que nos acompanham? Bom, mais uma vez, Pai do Senhor a todos, pastor Fábio, Pai do Senhor, pastor Jerônimo. Podemos dizer que a China, ela foi o país que poderia ter sido a base do evangelho no mundo, de tantas, da forma como o evangelho entrou na China e a facilidade que ele encontrou nos corações dos chineses. Os chineses aceitavam muito bem o evangelho. Então, nós vemos que a China poderia ter sido o país mais evangélico do mundo, onde a palavra do Senhor fluía com muita facilidade. Mas nós vemos que nunca é bem assim, porque vem as oposições, vem as dificuldades, mas encontramos ali um povo fiel, um povo aberto para o evangelho. Eu vou passar aqui levemente algumas coisas, né? Como o pastor Jerônimo falou, nós vamos ficar um bom tempo na China de tantos assuntos que tem. Eu só vou dar uma informação, né, na questão lá em cima, né, a questão do Chiang Kai-shek, né, que foi um presidente chinês que se converteu. Ele é lá na frente, nós vamos voltar a falar do começo, mas eu vou citar ele, por quê? Porque ele é um país com uma população como a da China, um presidente cristão por mais de 20 anos, governando um país com a população daquela, a China teria tudo para ser o país mais cristão do mundo.
né? E a tendência seria essa se não viesse as oposições. E a história do Chiang Kai-shek foi que ele casou-se com uma moça chinesa que teve a sua infância e juventude, ela morou nos Estados Unidos e ela estudou numa escola wesleyana. Então, como os dois casaram daí lá em 1927, né, uma das condições dela se casar com ele seria que se ele se convertesse ao evangelho, e ele amava tanto ela que ele aceitou, né? Billy Graham lá no seu livro, num dos seus livros, cita que ele construiu um templo próximo ao palácio e que todos os domingos de manhã ele ia no culto nesse templo. Então, e ela era muito espiritual, a mulher do a Song Mei Ling, né? Ela era uma mulher, mas também a história conta que ela tinha mais duas irmãs. E todas as duas irmãs dela, as três, né? Cada uma casou com homens importantes. Diz que uma era voltada ao dinheiro, uma era voltada a amar o país e ela voltada ao poder. Então, isso historicamente se conta isso dela. Mas ela usava esse poder para facilitar as coisas para o povo do Senhor e para ajudar pessoas carentes. Então, ela foi uma pessoa importante e olha só, ela morreu com 105 anos. Uma mulher que teve uma vida longa. É, Isso foi em 2003. Ela morreu em 2003, nasceu em 1898. Passar por todo esse período de perseguições como passaram e durar 105 anos, porque o Senhor cuidou muito bem, cuidou muito bem dela. Mas então a China é isso, um país que teve um presidente cristão, que durante um período, nós vamos ver essa história, durante um período teve muita facilidade do evangelho na China e depois teve muita dificuldade do evangelho na China. E essas histórias que nós vamos conversar aqui, mas vamos começar do início, né? Vamos usar aqui uma redundância. É importante nós situarmos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, né, pastor Ian, Fábio, sobre alguns fatos históricos que ocorreram na China, que eles têm uma grande relevância histórica para nós, sim, mas eles também, quando nós começamos a olhar agora sobre a luz do Evangelho, sobre o prisma, digamos assim, espiritual, eles também têm um impacto muito grande. Por exemplo, verdade. um fato muito conhecido foi a Guerra do Ópio, não é, Fábio? Verdade. A Guerra do Ópio, ela pega ali o século XIX e não vai entrar muito em detalhes, mas como consequência, a China era dominada por uma dinastia, né, a China Qing, com Q, né, não é com K, né, China Qing, e estava em declínio. E um dos grandes motivos foi justamente a Guerra do Ópio, porque ela gerou ali, forçou gerar alguns tratados, os portos se abriram, as potências da Europa começaram a entrar na China, e aí, consequentemente, os evangelistas entraram, os missionários entraram, o evangelho foi entrando, e isso resultou muito por conta da Guerra do Ópio, né? E essa dinastia da China, ela foi chegando ao final, ali final do século XIX, início do século XX. Em 1911, precisamente, teve uma revolução e ela chegou ao fim. Aí a China passou a ser chamada República da China, né? Até em 1912, onde entra o presidente aqui que o pastor Edson mencionou. É um fato histórico muito importante, porque assim como entraram os missionários nessa oportunidade pelos portos, também entraram as oposições, se levantaram grandes guerras lá dentro e oposições, a rebelião dos Boxers, porque o que é que eles entendiam? Que o cristão, que o cristianismo, que os missionários, eles iam matar a cultura,
Eles iam destruir aquilo que a China tinha construído em tantos anos, impérios e dinastias, e aí eles passaram a perseguir e matar não só cristão, como os ocidentais também, porque muitos missionários vinham de lá. Tem números aproximados, quase 30 mil De 30 a cristãos 50 mil chineses cristãos foram foram mortos dentro por conta dessas. E pela população da China, tudo que acontecia era grande, né? grande. É tudo muito grande. Exatamente. É tudo muito grande. E aí tem um nome de um líder religioso, e assim nós vamos mencionar muito ele, porque ele está ligado a um dos primeiros grandes avivamentos da China, que é o avivamento da Manchúria, que é o Jonathan Goldford. E ele tem uma história muito interessante, porque ele pega um pouquinho do final do século XIX, quando ele é canadense, se converteu jovem aos 18 anos, casou, e quando ele foi enviado para a China junto com a sua esposa, ele chegou no ano de 1888. Então ele pega um pouquinho ainda desse resquício, do declínio da dinastia chinesa, as perseguições das rebeliões dos Boxers, enfrenta a pobreza, enfrenta a miséria, enfrenta doenças, enfrenta as perseguições. Há relatos que teve livramentos de mortes. Eles, além de ser ocidentais, eram cristãos. Então, dentro desse cenário histórico, estava esse líder espiritual com muita ligação ao avivamento da Manchúria. E há muitos relatos dele, eu não sei o quanto que a gente vai Mas chegar. tinha um dito lá, nesses grupos, tipo os Boxer, e esses grupos, esses guetos sei lá, de grupos Rebeldes. Rebeldes. Tinha um dito assim, ó, que os cristãos estão envolvidos com o governo. Então eles então para atacar os cristãos, eles usavam isso assim, não, que os cristãos favorecem o governo, e como eles eram opositores, aí os cristãos entravam na linha de fogo deles. Entendido. Não, e é muito importante para você que está em casa entender essa linha do tempo. Então, o pastor Fábio mencionou sobre a Guerra do Ópio, ou seja, a Guerra do Ópio foi uma guerra entre China e o Reino Unido inicialmente, por conta do ópio. Havia uma dependência naquela região, então houve-se aquela guerra, que ela começa mais ou menos ali em 1839, não é, pastor Ian? Sim, Né? 42, parece. Até 42 por ali. E essa guerra, ela termina com um tratado em que os portos chineses foram abertos para o comércio. Foi um tratado assinado com as nações do Ocidente, né? Do Ocidente. A China com as nações do Ocidente. Exatamente. Então, quando eles abrem os portos para o comércio, foi o que o pastor Fábio mencionou, os cristãos começam a entrar também. Porque era um momento de avivamentos, né? Nos Estados Unidos já tinha lá o Moody, tinha vários avivamentos, e aí eles aproveitaram essa... E é interessante, até uma observação aqui com o tempo, Deus usa o tempo do homem para manifestar a sua obra redentora. Porque, por exemplo, na Reforma, quando surge a imprensa, a prensa, e quando Lutero, assim, ele traduz alguns escritos da palavra, ele pôde imprimir ali alguns escritos e enviar. Deus usou aqui na China a abertura dos portos para uma questão comercial, para fazer com que os missionários, os cristãos pudessem entrar para levar a mensagem. Por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Ou seja, aquele momento foi uma oportunidade que o Senhor deu à China para enviar novos missionários. Um dos primeiros foi Hudson Taylor, né? Nós não vamos falar mais dele futuramente, mas eu queria que o Fábio falasse uma coisa que nós falamos um pouco antes aqui, sobre o momento que foi assim, digamos assim, o boom do avivamento na China, que foi essa parte norte e nordeste lá da China, a Manchúria, né? E que foi esse personagem que o Fábio falou aqui, o Jonathan Goldford, né? E a esposa dele, a Rosalind,
Rosalim, tem muitas coisas escritas sobre eles, então tu tem muito dados sobre essa evangelização, mas antes de o Fábio dar um histórico ali de um primeiro momento, né, isso até serve de exemplo para nós, porque às vezes a pessoa começa, uma coisa não dá certo, a pessoa desiste. Nós vamos ver que ele não desistiu, não. Mas o que eu queria falar, assim, que é essa evangelização da Manchúria, foi muito, muito forte. Assim, como falamos, todos os números que envolve China, envolvem números grandes. Então, assim, numa evangelização era 10.000 pessoas, eles assinavam fichas, né? 10.000 assinaram a ficha aceitando o Senhor, 13.000, 8.000 desceram as águas, então tudo era muito grande e as pessoas era, era um arrependimento, era uma conversão ao Senhor. Então nós vemos que esse primeiro momento, essas primeiras evangelizações, tanto na Manchúria quanto na Coreia, tiveram resultado muito, muito bons, né? Foi um momento muito importante. Mas essa história que o Fábio vai contar aqui é bem interessante ali, que num primeiro momento ele teve umas decepções, né? Porque nós estamos falando de avivamento, né? Não existe avivamento sem Espírito Santo. Então, o que acontece? Ele, quando chega, o Jonathan Goldford com a sua esposa, né? Eles chegam na China, eles chegam pregando o evangelho. E tinham os métodos, tinham as estratégias, eles tinham conhecimento bíblico, de palavra, e eles chegam pregando. Nesse cenário que nós mencionamos, de perseguições, de morte, de tantos enfrentamentos, e o que muitos acreditaram que era o fim de algo que praticamente nem tinha começado, na verdade, havia uns restantes, né? E ali Deus estava começando algo que viria a ser maravilhoso com os avivamentos. E aí ele chega quase 29 para 30 anos, ele chega ali e começa a pregar. Só que ele relata em um dos livros que ele publicou em 1910, ele relata algumas ações que ele teve ali entre 1888 e 1907, um ano antes do avivamento da Azusa, um ano depois da Azusa. um ano depois da Azusa e um ano antes da Manchúria. Faltou o nome. Ah, sim. E aí, o que é que ele relata? Que eles usavam, por exemplo, eles iam e panfletavam, haviam ali textos, palavra, e aí depois ele fala assim, de que adiantava panfletar, falar e não ter oração e acompanhamento? Porque as pessoas recebiam a palavra, mas não tinham Espírito Santo. Então isso não os convertiam. Era um trabalho que a gente fazia, às vezes chamava a atenção de alguém, mas não haviam verdadeiras conversões. E também não tinha continuidade, né? Não tinha continuidade, não havia Espírito Santo. E por que ele fala isso? O pastor Edson mencionou. Em 1907, ele vai na Coreia, numa cidade chamada Pyongyang. E lá ele começa a ver um avivamento que estava acontecendo lá. O Espírito Santo tinha sido derramado. E ele começa a ver conversões, pessoas pedindo perdão de pecado, movimentos fortíssimos, frutos do Espírito Santo. Ele fala assim, eu preciso levar isso para a China. Essa experiência eu não tenho. E ele começou a orar para ter uma experiência com o Espírito Santo. E quando ele retorna em 1908, ele tem uma experiência com o Espírito Santo que o faz até relatar esses fatos dele antes. Então, um dos fatos era esse. Ele falava assim, nós trabalhávamos com metas. O que era isso? Eram metas de batizados, eram números. E ele falava assim, era muito importante para a administração. Era ótimo porque a gente organizava, a gente tinha metas, a gente organizava os trabalhos. Mas o que é que nós descobrimos? Que muitas pessoas estavam ali, mas não havia um batismo verdadeiro. Porque não havia arrependimento. Eles estavam ali por um encontro social, eles estavam ali por uma alimentação, por uma moradia, por uma mão que tinha sido estendida, mas não havia Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo, ela veio depois. Aí ele começa a colocar
os resultados depois dessa experiência com o Espírito Santo, que aí vem 1908 e as portas vão se abrindo e as pessoas vão sendo curadas e dons espirituais e toda a manifestação do Espírito Santo, que eu acho que a gente deve ter um programa aqui só para falar de Manchúria, porque realmente são muitos detalhes que acontecem em Manchúria. Tem uma coisa interessante, se quer completar. Não, era só isso, a diferença, né, de um evangelho pregado com contradições, e ele fala isso. Eu tinha uma vida tradicional, mas depois que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, os verdadeiros avivamentos começaram a E acontecer. tem um relato interessante do filho dele. O filho dele pega um escrito da Rosaline, que era a esposa dele. A esposa dele escreveu tipo um diário, né? Isso tem até na internet à disposição de quem quiser lá ver o passo a passo, detalhe por detalhe. E o filho dele, então ele dá continuidade àquilo que a mãe dele, porque a mãe dele estava escrevendo esse livro, esse diário, né? E ela falece, e ele dá continuidade. E ele escreve uma coisa sobre o pai bem interessante. Ele diz assim que o pai dele diz assim, ó, eu não pregar, isso depois que houve essa mudança de chave, né? Lá de 1907. Numa pregação dele lá em Pyongyang, 30 mil pessoas se converteram. Passou a haver uma diferença, né? E o filho dele relata o seguinte, que o pai dele diz assim, ó, eu não pregava sobre avivamentos, eu pregava sobre Cristo crucificado e o Espírito Santo descia sobre as pessoas. É a mensagem. Então ele usa esse termo. Agora, aquilo que o Fábio falou, né? Agora não era mais uma pregação por ficha, agora era o Espírito Santo que descia. Ele teve essa experiência, ele via isso, né? Que bênção, glória a Jesus. Bom, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao nosso tempo aqui e nós queremos te convidar a continuar aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor fez na China. Mas eu quero também fazer uma pergunta. Você está vivendo um avivamento espiritual? O Espírito Santo está dentro de você? Você está tendo a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo? Mais do que um programa, nós queremos aqui te dizer: ouça a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer te guiar, quer falar contigo e quer te mostrar que o dia do Senhor Jesus está próximo, em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.